Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pela internet ou pessoalmente, boa noite. Na semana passada eu trouxe passado ou retrasado, não me lembro mais, algumas considerações sobre processos judiciais, sobre sentenças e tudo mais, e também mencionei que eu não podia ainda antecipar algumas coisas porque poderia ser temerário de minha parte. Então, hoje fui ao fórum, me certifiquei de algumas coisas, eu faço questão de trazer aqui. Não é segredo para ninguém, o vereador Fernando Malon também lembra disso, sabe disso na pele, que eu sempre aleguei que a antiga promotora de justiça fazia uma perseguição sistemática contra mim e fui acompanhado pelo vereador Fernando Malon nesse sentido. Também mencionei aqui que é comum, quando um político é processado, quando ele é demandado judicialmente, que o político diga, fulano de tal está me perseguindo. Isso é recorrente, isso é comum, é praticamente a alegação número 1 de qualquer político que seja processado por alguém. É a perseguição. Justamente por conta disso, quando se é verdade que há uma perseguição, você fica no lugar do comum daqueles que vivem alegando isso. Ao longo desses quase 6 anos aí como vereador, eu trouxe várias, o vereador Fernando Malon, da parte dele, a mesma coisa, situações em que a antiga promotora de justiça, ou melhor, representante do Ministério Público, nos processava ou me processava de forma extremamente temerária. A origem dessa animosidade, há várias versões, pelo menos quanto a mim. Seja porque eu fui advogado do magistrado contra ela numa ação por danos morais, seja por causa de resultados no tribunal de júri, onde ela representava a vítima e eu o acusado. Enfim, não se sabe o que de fato deflagrou essa animosidade. Mas o fato é que aquela promotora de justiça utilizava da estrutura do Ministério Público para perseguição pessoal. Fosse porque eu fazia oposição sistemática ao governo do qual ela tinha parentesco, fosse por causa de resultados no tribunal do júri, fosse por qualquer razão, o fato é que ela utilizava a estrutura do Ministério Público para perseguir. E isso ela fazia sem dó nem piedade. Tanto que ela bloqueou os bens do Giancarlo Grosso, que era meu sócio no escritório, depois foi simplesmente desbloqueado com a aquiescência do Ministério Público por outro promotor. E assim, quando eu falo, os senhores veem que tem muita correlação com a fala do vereador Fernando Malon, em ações que ela pedia condenação e o colega promotor vinha e pedia absolvição do vereador Fernando Malon. Assim aconteceu comigo em várias ocasiões. Já em novembro do ano passado, saíram 2 decisões, e eu estou até hoje, já quase abril, hesitando de falar, porque se eu falasse aqui da tribuna e resolvesse de ser mais ácido, como de fato sou, muitas vezes, poderia a dita cuja ficar indignada, bater um fiozinho, um telefonema para o Ministério Público aqui e dizer, recorre, só pelo gosto. Podia acontecer. Não estou dizendo que os promotores de agora se prestariam um papel tão imundo dessa forma, como ela faria. Mas eu preferi esperar e aguardar a certidão de trânsito em julgado dos processos para poder trazer aqui. De todas as ações que ela moveu contra mim, todas, as 2 últimas acabaram agora, finalmente, essa semana. Hoje, porque agora certificaram um trânsito em julgado. Ou seja, não cabe mais recurso algum das decisões. Ela criou um fato, e colocou toda a estrutura que ela podia e não podia, de que eu me apropriei de honorários de uma cliente, e moveu uma ação penal contra mim, que por 5 anos tramitou. Sequer foram precisos ouviram testemunhas, saiu a decisão dizendo, olha, não tem indício nenhum de que ele tentou se apropriar do dinheiro. O processo é público, basta digitar meu nome na internet que todo mundo pode ver, que não tem elemento nenhum para dizer que eu era criminoso como ela queria. Foi absolvido. Não teve nem recurso do atual membro do Ministério Público, sequer recorreu da decisão. E o vereador Fernando Malon e os advogados que aqui estão sabem que o Ministério Público recorre sempre que há uma fumaça de que acha que possa estar certo. O Ministério Público não recorreu. Há uma outra ação também, essa é extremamente curiosa, também basta digitar meu nome para ter acesso, e essa é legal porque ela faltava 2 dias, vereador Fernando Malon, para prescrever o suposto crime de improbidade, e eles fizeram uma ação dizendo que eu pegava envelopes da Câmara de Vereadores para fazer propaganda do mandato. Eu pegava um envelope, o senhor deve se lembrar, parei de fazer isso justamente por causa disso. Quando a gente fazia, tem gente que gosta e gente que não gosta, não vou recriminar. Fazia uma indicação para melhoria na rua X, eu mandava um ofício para a rua X dizendo, olha, eu pedi, se o prefeito atender, eu pedi, se o prefeito não atender, eu pedi, mas ele não fez.
Mais ou menos isso, no português correto. E eu ia entregava lá na caixinha de correio de cada um. Vou repetir, faz quem quer, quem não quer, não estou julgando se é bonito ou se é feio. Ela alegou, com base numa denúncia da administração Fernando Turek, que eu pegava envelope aqui de dentro da Câmara de Vereadores, timbrado, e fazia isso com um recurso da Prefeitura, inclusive utilizando do motorista da Câmara de Vereadores, o seu Luiz. O juiz nem recebeu a ação, dizendo que não tinha indício nenhum. Inclusive, no dia que me denunciam que eu estava na Serra Alta, o motorista estava na Dona Francisca, pelo próprio relatório juntado no Ministério Público. Para ela chegar a essa conclusão, diga-se, ela usou toda a estrutura que ela podia e mais um pouco, porque, inclusive, se utilizou dos serviços do marido dela, que também é promotor de justiça, ou representante do Ministério Público, para fazer essa patuscada toda. Ela colocou 3 funcionários do Ministério Público para bater de porta em porta nas casas e perguntando se esse é o envelope que você recebeu. Todo mundo dizia, não, não era esse, era diferente, para me atribuir uma ação de improbidade, mais uma vez. Sequer foi recebida a ação e fui sumariamente absolvido. É ruim porque, quando a ação é deflagrada, quando a denúncia é feita, o seu rosto sai estampado no jornal, sai estampado na televisão, as pessoas dizem se aí é um sem vergonha e tudo mais. Quando da absolvição, a gente sabe, é natural, não é nem crítica a isso, mas é natural, sai uma notinha com 2 linhas, ninguém menciona nem nada, porque já foi, faz tanto tempo mesmo, virou isso, virou aquilo. Mas o fato é que, eu ainda postei isso nas redes sociais, que eu e o vereador Fernando Malon movemos uma ação contra ela. Nós sofremos cada um aqui 7, 8, 9, 10 ações dela, cada um, não juntos. E nós apenas fizemos uma contra ela. O resultado é que eu fui absolvido em todas as que ela moveu contra mim, claramente perseguição, e, em contrapartida, se tudo der certo, eu acredito que dá, nessa uma que nós movemos, ela será condenada por danos morais coletivos. Era esse o relato que eu queria fazer. Trago mais uma semana que vem. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. 4. Vereador Edmar Geraldo Salomão. Vereador, o senhor tem o tempo de até 7 minutos.